Olha, tá rolando uma mudança gigante e bem silenciosa dentro das empresas e escritórios. Uma verdadeira revolução que mexe com a nossa forma de encarar o estresse, a pressão e, no fim do dia, a saúde mental no trabalho. Vamos entender juntos o que isso significa na prática, porque o impacto é enorme. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que todo mundo já se fez um dia. Quando alguém chega no limite, no esgotamento total, a culpa é da pessoa que não aguentou o tranco? Ou o problema está no sistema, no ambiente que cria essa pressão toda? A grande novidade é que a resposta para isso, hoje, não é mais uma questão de opinião, virou fato. Então, nesta primeira parte, a gente vai ver como o estresse crônico deixou de ser um problema individual para ser classificado oficialmente como um risco do trabalho. Pensa assim, é um perigo que a gente não vê, mas que é tão real quanto um chão molhado e escorregadio. Primeiro, vamos alinhar os ponteiros aqui. Burnout não é só um cansaço, sabe? É um estado de exaustão completa. Mas a parte mais importante dessa definição oficial é a origem. Estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado. A chave está toda aí. A causa do problema está no ambiente e não na pessoa. E quem bateu o martelo para consolidar essa ideia foi ninguém menos que a Organização Mundial da Saúde. Na sua classificação internacional de doenças, a famosa CID-11, o burnout entrou na lista como um fenômeno ocupacional. Isso tira a discussão do campo do eu acho e coloca no campo dos fatos médicos, com uma ligação direta com o trabalho. Pois é, e essa mudança de visão no mundo da saúde acabou causando uma reviravolta na lei. E é aqui que a teoria vira prática, sabe? Com consequências bem reais para as empresas. Aqui no Brasil, a norma regulamentadora número 1, a ANR1, simplesmente mudou o jogo. Ela basicamente diz que os riscos psicossociais, como o estresse que leva ao burnout, precisam ser tratados com a mesma seriedade que um perigo físico óbvio, tipo um vazamento químico. A saúde mental deixou de ser só um programa de bem-estar para virar obrigação legal. E ignorar essa nova realidade, bom, custa caro. A conta chega. Empresas que se omitem podem levar processos por danos morais, ter que devolver dinheiro para o INSS e ainda pagar multas pesadíssimas. Mas o ponto mais crítico é este. Em casos mais graves, a responsabilidade pode cair no colo dos gestores, virando um problema pessoal, civil e até criminal. O recado é bem claro. Não fazer nada virou um péssimo negócio. Certo. Com um cenário tão novo assim, é natural que apareça um monte de termo técnico, um monte de sigla, né? Então, vamos decodificar os mais importantes para a gente entender direitinho o que a lei está pedindo. Vamos começar com a diferença entre GRO e PGR. Pensa que é bem simples. O GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, é o sistema, é a filosofia da empresa, o como ela vai prevenir os riscos no dia a dia. Já o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, é o documento, é o papel que formaliza e prova que o GRO está sendo feito. Um é o fazer, o outro é o registrar. Agora, atenção, porque essa aqui é talvez a distinção mais importante de todas. Uma coisa é a saúde mental, que é algo super amplo, que envolve a vida pessoal, a família, tudo. Outra coisa, bem mais específica, é o risco psicossocial. A lei não exige que a empresa resolva os problemas pessoais de todo mundo. O que a lei exige é que a empresa identifique e corrija os problemas que nascem dentro do trabalho, como sobrecarga, metas impossíveis, falta de autonomia, é sobre arrumar a casa, entende? E claro, essa nova demanda legal está transformando completamente o papel do psicólogo organizacional. Ele agora assume uma função que é, no mínimo, diferente, a de investigador de risco. A melhor forma de pensar nesse novo papel é essa. O psicólogo age menos como um terapeuta, que trata o sintoma na pessoa, e muito mais como um detetive, que investiga a cena do crime para encontrar as causas do problema lá no sistema da empresa. O foco muda do indivíduo para o ambiente. E o que esse detetive organizacional procura? Pistas. Ele diagnostica o sistema, não a pessoa. Ele vai atrás desses riscos invisíveis que se escondem na cultura, nos processos, na forma como a liderança funciona. E o mais importante, ele atua na causa raiz, para evitar que o problema aconteça de novo e de novo. O foco é prevenir o dano e não só remediar. Mas essa investigação não é feita de qualquer jeito, no improviso. Pelo contrário, existe metodologia, existe um processo bem estruturado para transformar essa análise toda num plano de ação concreto. Um exemplo prático disso é o método PES-COGRO, que organiza o trabalho em 5 etapas. Começa com o diagnóstico para entender a empresa. Depois vem o mapeamento dos perigos, ouvindo as pessoas. Aí se analisa a gravidade de cada risco encontrado.
Com isso em mãos, se cria um plano de ação estratégico. E, por fim, o monitoramento, para ver se o que foi feito está funcionando. É um ciclo que não para de melhoria contínua. No fim das contas, o objetivo de tudo isso não é só cumprir uma regra ou evitar uma multa. O objetivo é construir, de propósito, ambientes de trabalho mais seguros, onde as pessoas consigam não só sobreviver, mas prosperar. Essa tabela ajuda a gente a visualizar bem os limites dessa responsabilidade. Olha só, uma sobrecarga de trabalho, a responsabilidade é total da empresa. Agora, um luto na família. A empresa não causou isso. Mas o pulo do gato está na coluna do meio. A empresa se torna corresponsável quando ela piora um problema que já existe, por omissão. Por exemplo, se ela ignora um caso de assédio entre colegas, ela não criou o assediador, mas, ao não agir, ela passa a dividir a responsabilidade pelo dano causado. E os benefícios de levar isso a sério vão muito além de só ficar em dia com a lei. A gente está falando de reduzir custos reais com gente pedindo demissão, de aumentar a produtividade, de se tornar uma empresa onde os melhores talentos querem trabalhar e, claro, de ter uma organização que é, na sua essência, mais saudável e sustentável. E para fechar, fica a reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, a pergunta que não quer calar é: os nossos locais de trabalho estão de fato gerenciando esses riscos invisíveis? Aqueles que não aparecem numa planilha de segurança tradicional? Essa é uma questão que, a partir de agora, todo mundo tem não só o direito, mas o dever de fazer.